Era Vitor Pracha na área mais uma vez. E vocês estavam loucos pra eu gravar esse vídeo, né? Vocês estavam loucos pra eu falar da eliminação do Flamengo, não estavam? Claro que estavam, pô. Vitória 2, Flamengo 0, jogo lá no Barradão. Flamengo eliminado da Copa do Brasil. Vocês vão ver aqui os melhores momentos em algum lugar nessa tela. E cara, a gente vai ficar, eu posso ficar aqui falando alguns minutos sobre explicações de como que o Flamengo perdeu esse jogo, de como o Flamengo está eliminado. A gente pode falar que o Carrascal fez uma partida horrível, muito abaixo. Que o Alexandro errou tudo que ele fez praticamente. Praticamente tudo que o Alexandro tentou fazer, ele não acertou um cruzamento. Ele não estava bem, o que até nos faz pensar por que ele está indo para a Copa, tá? Ele está na pré-lista aí da Copa do Mundo e mesmo tendo uma escassez de lateral esquerdo, é meio inexplicável como que ele vai para a Copa, sendo que ele não está jogando muito bem. Enfim, o Flamengo domina o jogo, o Flamengo consegue ter 26 finalizações. 26 finalizações, não consegue nenhum gol. Mas o Flamengo não joga o suficiente para ganhar. E as explicações que a gente pode dar é muito simples. Dentro do que seu planejado de jogo, né? Dentro das suas ações de jogo, o Vitória foi melhor. Essa é a única explicação que a gente pode botar aqui em campo, em tese. O Vitória, dentro do que ele queria do jogo, ele foi melhor do que o Flamengo. Ponto. Né? A gente pode falar que o Flamengo teve quase 70% de posse de bola, que teve 26 finalizações, que o Lucas Arcanjo fez pelo menos 5 defesas difíceis e tudo mais. Mas a verdade é que o Flamengo não conseguiu ser eficiente e eficaz nas suas ações. E que, muito diferente dos últimos jogos contra o Grêmio, por exemplo, ele conseguiu ter um domínio amplo de todas as ações do jogo e estar confortável em todo momento. Né? O Flamengo, é verdade que chega com alguns desfalques para o jogo, mas não é justificativo, mesmo tendo sem Paquetá, sem Arrascaeta, sem Pulgar. Com Pedro no banco, que para mim é injustificável, porque o Pedro tá jogando pra caramba, então eu não começaria jogo nenhum hoje com o Pedro no banco. E com o Bruno Henrique, eu acho que foi uma tentativa de buscar contra-ataque do Vitória, sabendo que o Vitória tinha que ir para frente, que tinha que fazer um gol. E acho que foi uma tentativa de sair no contra-ataque com o Bruno Henrique, mas não deu muito certo. O Bruno Henrique não conseguiu fazer presença na área, o Flamengo não conseguiu ter o contra-ataque. Enfim, não deu muito certo. Não deu muito certo. Com o Emerson Real na lateral direita, em vez do Varela, que é visualmente titular. O Jorginho e o Everton Araújo tinham a bola o tempo inteiro, mas não conseguiam ser eficazes em jogar essa bola da segunda linha de defesa do Vitória para lá. Mas enfim, o Vitória foi melhor no seu planejamento de jogo. Né? O Vitória se impôs no primeiro momento, ele queria a vitória e conseguiu a vitória. E ele se impôs, ele marcou no campo do Flamengo, ele se impôs, ele falou: esse campo é meu, esse jogo é meu, esse estádio é meu, eu vou ganhar esse jogo, eu vou partir para cima assim e eu vou acreditar que eu vou passar de você. E foi o que o Vitória fez, tá, no primeiro momento, né? O gol sai ali entre os 7 minutos, vocês viram aqui, é um puta de um golaço do Eric. Ele faz um golaço maravilhoso, lindo demais. Muda um pouco a configuração do jogo, porque o Vitória já está com 1-0, o Vitória já está com empate para ele e beleza, já vamos para os pênaltis e ok, eu compro esse jogo aqui e assino esse empate. E beleza, até os 38, 37 minutos do primeiro tempo ali, é um jogo equilibrado, é um jogo que o Vitória consegue ter ações, que o Vitória consegue controlar, ter a bola e tal, e que o Flamengo não consegue. Simplesmente o Flamengo não consegue. Para mim, por muita falta do Carrascal aparecer no jogo, já que ele é o segundo atacante, já que ele é o camisa 10, já que o Carrascal, na nossa pranchetinha, né, ele é esse cara aqui, é esse cara que sai da área e vem buscar a bola, que vem rodar e tal. Ele deveria fazer isso no jogo de hoje, ele não vem jogando bem, mesmo tendo feito gols e assistências nos últimos jogos, ele não vem jogando bem. Ele joga muito dentro da zaga, dentro desses caras aqui da última linha de defesa e não consegue estar ali perto. É uma
em demérito, né? Um grande mérito do Zé Vitor, do Vitória. Esse cara jogou muito hoje. Ele fez muito o papel de primeiro volante, agindo um pouco mais pra frente quando o Vitória tinha a bola. E desse cara aqui sendo o terceiro zagueiro, bloqueando muito o Carrascal, o Bruno Henrique e depois o Pedro. Ele faz 13 cortes. 13 cortes. Ele ganha 8 de 10 bolas aéreas. O Zé Vitor jogou muita bola hoje. Muita bola esse primeiro volante do Vitória. Enfim, o Flamengo não conseguiu. E aí, no desespero, talvez, faltou no segundo tempo mais um cara para organizar, um cara para dar um passe, dar uma machada, dar um andamento na jogada. O Carrascal não foi esse cara o jogo inteiro e dependia muito do Jorginho. Ele estava jogando muito na segunda linha, muito atrás, não conseguia colocar essas bolas nos lugares certos para o atacante matar no jogo. E o Flamengo não botou o De La Cruz, não botou o Saul, que eram algumas opções de meio campo. Trouxe o Cebolinha, trouxe o Pedro e eles não conseguiram também. Acho que o Cebolinha foi uma tentativa um pouco desesperada de tentar dar mais uma liga ali naquele meio campo, que não funcionou. Ele entrou como ponta direita, não funcionou. O Pedro está numa boa fase, perde um gol incrível. Vocês vão ver que o gol que ele perde, assim, é incrível o gol que ele perde. Incrível o gol que ele perde. O Léo Pereira perde, não sei se perde 2 gols de cabeça, mas tem 2 cabeçadas que chegam muito próximas ali ao gol, que poderiam ter sido gol, poderia ser diferente. Mas o Pedro perde um gol incrível para mim. Aquele gol do Pedro, ele consegue matar a bola, olhar para o gol e ainda chutar muito fraco, chutar muito mal. É incrível, ele não deveria ter perdido aquele gol. Mas o Flamengo não conseguiu ser contundente, efetivo e dominar o jogo. Essa é a verdade. Ele teve a bola, mas ele não conseguiu ser o dono das ações desse jogo. E tem uma pergunta que eu preciso de uma resposta aí do Leonardo Jardim, ou de quem é que for. O Alexandre faz um jogo pavoroso. Pavoroso. E aí, você substitui ele, bota o Varela na lateral esquerda. Sendo que você tem o Ayrton Lucas. Então, para mim, a única explicação é que o Ayrton Lucas está sentindo alguma lesão, algum desconforto da última partida que ele levou uma pancada. Para mim, é a única explicação. E se o Ayrton Lucas está sentindo uma lesão, está machucado, enfim, não poderia jogar, por que leva? Né? Deixa o cara aqui no Rio, então, descansando, se preparando e tudo mais. Mas, enfim, foi um jogo horrível, pavoroso da equipe do Flamengo, essa é a verdade. E não é. A gente tem que colocar aqui que foi um jogo muito bom do Vitória, tá? O Vitória, dentro do seu planejamento, dentro do seu plano de jogo, foi melhor que o Flamengo, sim. O Vitória, no primeiro tempo, quis falar que ia ganhar um jogo, se impôs, fez um gol lindo com o Eric. Estava muito bem no 1x0, indo para os pênaltis. E o Vitória quis dar a bola para o Flamengo e usar o contra-ataque. E usar o contra-ataque em velocidade. Ele não faz um gol no contra-ataque, ele faz um gol no escanteio. Faz um gol no escanteio que o Rossi, na minha visão, não vou dizer que ele falha, mas ele sai mal, ele não consegue dar tanta força na bola para a bola sair. E também é um grande mérito do Luan Cândido, que também fez uma partida gigantesca, muito boa, que acerta um voleio, que a bola desvia até no Rossi, inclusive. E o Danilo tenta tirar, tem uma pancada de jogador do Flamengo ali na área, ninguém consegue atrapalhar o Luan e nem chegar antes da bola. E é o 2x0 do Vitória. E, cara, como o Vitória fez 2x0, eu já tinha entendido que o Flamengo não ia conseguir fazer o 2x1. Mesmo com o Pedro depois perdendo o gol incrivelmente. O que acontece é que o Flamengo não consegue ser contundente. Não consegue entrar nessa área e fazer jogadas diferentes no jogo de hoje. É um alerta, eu acho que é um alerta sim. Eu acho que a Copa do Brasil é uma competição super importante, sim, não só por dinheiro, mas por reconhecimento, é uma competição. O Flamengo deveria passar dessa fase pelo time que tem, pelo banco que tem. Né? Acho que todos os jogadores que começaram hoje no Flamengo seriam titulares no Vitória, o pessoal do banco também. E é uma reflexão de que, beleza, eu invisto nesse elenco, eu invisto nesse time, e mesmo assim o time perde para o Vitória, ou perde jogos importantes, perde para o Bragantino, perde jogos e pontos que, na minha visão, não deveriam perder. Há algum erro, há alguma coisa errada nesse ponto aí, nesse planejamento. Acho que hoje eu não escalaria o time que começou como titular, escalaria outras peças, e acho que o Leonardo Jardim também demorou para entender que deveria ter gente para dar esses passes diferentes.
essas jogadas diferentes e serem diferentes no jogo de hoje e ter um resultado diferente. Sei que vocês estavam loucos para ver esse vídeo, para falar que a minha eliminação do Flamengo. Foi eliminado na Copa do Brasil. É isso, galera. Até o próximo jogo e valeu.